Então, para lançar luz sobre esse debate no Supremo, nós conversamos agora com o professor de Direito Constitucional da USP, Conrado Hübner Mendes. Professor, muito obrigado pela participação aqui, um prazer ter o senhor com a gente aqui no News Manhã. E eu já queria saber, primeiro, a sua visão sobre qual que é a importância de um código de conduta para o Supremo Tribunal Federal, se a aprovação dele seria efetiva para tentar trazer questões morais e éticas para dentro do STF nesse momento. Bom dia, prazer estar aqui. Eu acho que a gente não pode ser muito inocente sobre a capacidade apenas de um código de ética para regenerar ou transformar condutas degeneradas já normalizadas. Mas dizer isso não significa subestimar a importância que tem um código de ética, não para fazer uma revolução ética na corte, mas para começar um processo de cobrança, de exigência, de constrangimento em relação a condutas que ministros vêm praticando já há muitos anos. E não foi sempre assim. Há pelo menos 10 anos há um processo gradual de degradação, né? De indiferença a conflitos de interesse, de relações muito promíscuas. Acho que promiscuidade judicial é uma palavra que resume essa história toda. E é importante dizer que um código de ética, de novo, é um ponto de partida, não ponto de chegada, mas ele ajuda a nos permitir discutir e constranger. E, acima de tudo, ele é para fortalecer o STF, não para enfraquecer o STF. Ministros do STF normalizaram condutas erradas em qualquer lugar do mundo. Já há normas que poderiam ser aplicáveis a ministros do STF, ministros do STF já disseram que a eles não se aplica. Portanto, a ideia de que já há normas vigentes, portanto, basta eles cumprirem, em parte é verdade, basta eles cumprirem. Só que eles já disseram que não cumprem. Então, a gente faz um esforço para construir um novo código para deixar muito claro que a eles se aplica sim. Professor Conrado, gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o caso Master expôs a atuação dos ministros da Suprema Corte, viagens de jatinho, contratação de escritórios de parentes, contratação de consultoria de ministro de Estado, né, no caso do Lewandowski. Realmente, esse tipo de prática no Brasil, a gente vê, que a gente não imaginava, mas a gente vê que continua, né? Então, isso reforça a importância de que seja, sim, criado um código de ética, não é? Sim, sem dúvida. O caso Master foi apenas um caso mais didático. Fatos absolutamente idênticos ao que acontece no caso Master já acontecem faz tempo. Do jatinho, do camarote, do jantar, da festa, do patrocínio, da carona. Isso não é novo. O caso Master não inaugurou, não inovou, mas ele deixou mais claro o quão grave é a existência de conflito de interesse. Existe um ministro que está julgando o caso, esse ministro viaja num jatinho para um programa de entretenimento futebolístico na companhia de advogado do banco. Esse mesmo banco patrocina há anos múltiplos eventos no exterior, e jantares, etc., e criam relações. Não são amizades espontâneas, são amizades fabricadas para a produção de influência. E isso não é dizer sequer que isso necessariamente influencia a decisão do ministro, ainda que a gente possa desconfiar que influencia. Isso cria uma imagem muito ruim, cria a desconfiança, né? Então, de novo, o Código de Ética é o ponto de partida. O Código de Ética não vai transformar da noite para o dia condutas de pessoas que se deixam corromper. Mas é muito importante para a sociedade iniciar um processo de cobrança de atitude ética nos tribunais superiores, que é onde a coisa mais está estragada. Conrado, gostaria de chamar aqui a nossa analista de política em Brasília, Marcela Matos, para fazer uma pergunta para o senhor. Bom dia, professor Conrado. Muito obrigada pela entrevista. A minha dúvida é a seguinte: há um movimento para tirar este caso agora do Supremo e devolvê-lo à primeira instância. O senhor acha que isso é suficiente para resolver a polêmica, resolve esse assunto, ou na prática acaba sendo até uma admissão de que o Supremo errou ao avocar esse caso para si?
Acho que não atenua o problema, Marcela. Eu acho que, mais do que não atenuar, ele pode até criar oportunidades ainda maiores para que esse caso não dê em nada. Porque se esse caso vai para a primeira instância, e de fato deveria estar na primeira instância desde o começo, mas uma vez que já começou no STF, uma vez que já se sorteou um ministro, esse ministro é Dias Toffoli, esse ministro não se considera suspeito e aparentemente está muito difícil de que ele aceite sair do caso. Lembrem, o ministro Toffoli continuará a ser relator de assuntos do Banco Master. Portanto, se for para a primeira instância, qualquer habeas corpus, qualquer tipo de pedido de nulidade, qualquer tipo de recurso, continuará a ser decidido pelo Dias Toffoli. O que acontecerá é que esse caso vai se postergar mais necessariamente, vai passar por uma investigação em primeira instância, haverá novos recursos, e todos esses recursos serão decididos pelo Dias Toffoli, como relator, claro, e a gente sabe que o poder monocrático do relator é muito grande, e, portanto, será sempre possível e ainda mais fácil fabricar nulidades mais adiante, ou seja, para que esse caso não acabe em decisão jurídica punitiva. Existe esse risco. Se o STF conseguirá fazer isso, mas assim, um ministro com má vontade, um ministro com vontade de beneficiar o Banco Master, terá ainda mais oportunidades de deixar o caldo entornar lá na frente para que ele declare nulidade depois. Então, não resolve de maneira nenhuma. Já começou errado e isso pode aprofundar o erro. Conrado, queria também falar um pouco sobre essa informação que foi publicada nesses últimos dias sobre o fato do Banco Master ter contratado o escritório de advocacia do ministro Ricardo Lewandowski e de seus familiares. Não há aí um conflito de interesses, haja vista que o próprio Ricardo Lewandowski era ministro da Justiça e, portanto, chefe direto da Polícia Federal? Acho que essa pergunta soa até retórica, é óbvio que há, né? É óbvio que há muito conflito de interesse, e não só porque Ricardo Lewandowski assumiu o Ministério da Justiça muito pouco tempo depois, tem uma pequeníssima janela entre ele se aposentar do STF e assumir o Ministério da Justiça. Nesses poucos meses, ele entrou na advocacia e passou a advogar para clientes sobre os quais ele decidiu no STF. Portanto, tem conflito de interesse de dois lados, né? Ele não, o Ricardo Lewandowski não fez uma quarentena ao se aposentar do Supremo e aparentemente não fará uma quarentena ao se retirar do Ministério da Justiça. Portanto, há conflito de interesse duplo, seja porque ele foi ministro do Supremo, estava ainda no início do seu novo período de advocacia, seja porque, sim, ele assumiu o Ministério da Justiça e, como ministro, não só porque ele chefia a Polícia Federal, pelo simples fato de ser ministro, ele já deveria ter se desvencilhado, ter rescindido qualquer contrato que ele tinha na advocacia. É muito óbvio que existe conflito de interesse. Professor Conrado, agora falando sobre a possibilidade, então, da criação de um código de ética, né, no Supremo brasileiro, o modelo que a gente deveria seguir, deveria ser um modelo importado, como é feito em outros países, a gente seguir um modelo importado ou, como diz o ministro Gilmar Mendes, procurar um modelo que é brasileiro? Códigos de ética judicial são muito parecidos entre si. Eles divergem pela nomenclatura que usam, pelos princípios, como nomeiam certos princípios, e pelo grau de especificidade, né? Há normas mais gerais, que em muitos lugares são suficientes. Essas normas gerais já existem no direito brasileiro, existe um Código de Ética da Magistratura, e há normas mais específicas, aquelas que dizem, olha, não pode receber presente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Às vezes é redundante, é desnecessário chegar a esse grau de especificidade. Mas eu acho que pode ser importante, no caso do STF, sim, ser muito claro em relação a condutas que não são admitidas. Portanto, essa discussão é uma discussão meio boba, se deve seguir um modelo estrangeiro, um modelo brasileiro. Me parece que sim, a gente deve pensar nas regras específicas que se dirijam às práticas antiéticas e anti-institucionais que o STF pratica. Não só nas suas condutas individuais,
em relação a conflitos de interesse, etc. Tem muitas outras questões, né? Por exemplo, condutas antiéticas no decorrer do procedimento. Quando que o ministro pede vista e deixa o caso fora da pauta brasileira por anos, discricionariamente, como que ele dá declarações à imprensa, etc. Então, chame isso de modelo brasileiro, chame influências de modelos estrangeiros não são mal-vindas, elas são bem-vindas. Porém, é importante se dirigir a condutas que se normalizaram aqui. Ficar só em generalidades pode ser pior. Mas seja como for, acho que todos nós temos clareza de quais condutas nós passamos há muito tempo, né? Nós consideramos erradas e são consideradas erradas em qualquer lugar do mundo. Caminhando para o final já, Conrado, queria chamar a Marcela Matos para fazer mais uma pergunta. Professor, o senhor usou um termo bastante forte quando fala em promiscuidade judicial. Então, a minha pergunta é, hoje, quem que o senhor acha que deveria fiscalizar o Supremo? Isso deveria ficar a cargo de quem? A gente sabe que o Senado ali fica responsável por processos de impeachment. Mas quem deveria fazer essa fiscalização e essa contenção? Olha, a fiscalização de um órgão mais alto da justiça precisa ser feita, sobretudo, por nós, por vocês, pela sociedade brasileira, pela esfera pública, pelo jornalismo. Deve ser feita também pelo Ministério Público Federal. Deve ser feita também por parlamentares, por políticos, seja quem for. O procedimento de impeachment é um procedimento que existe, está vigente, é um procedimento que pode ser, e com muita frequência instrumentalizado e distorcido pela disputa partidária daqueles que discordam de decisões de ministros do STF, decisões eventualmente corruptas e distorcidas de ministros do STF podem ser bem vistas por políticos, afinal, políticos agem a partir de incentivos eleitorais, de interesses próprios em geral. E então, eu não acho que o mecanismo de impeachment seja um mecanismo sempre tão legítimo assim para se constranger ministro do Supremo, porque o STF tem um papel muito importante na democracia constitucional brasileira. Portanto, a minha resposta ela é muito aberta. Criar uma autoridade acima do STF para fiscalizar o STF não é uma boa ideia, porque a gente precisa saber quem será essa autoridade e quem vai controlar essa autoridade, a gente cai numa circularidade infinita. Quem guarda o guardião, quem guarda o guardião do guardião e assim por diante. Haverá sempre uma última autoridade. Essa última autoridade precisa estar sujeita ao constrangimento social, ao constrangimento da esfera pública, à interpelação permanente. Mas esse desenho ainda não tem uma resposta pronta. Podemos pensar em modelos originais, inovadores. O CNJ também não é necessariamente o bom lugar, o Senado não é necessariamente o bom lugar, mas o importante é que se exponha e que se critique socialmente e que se constranja. É assim que funciona em outros lugares do mundo. Criar uma nova autoridade para vigiar e punir o STF pode ser também um tiro no pé. Professor, para encerrar essa nossa conversa, agradecendo de novo pelo seu tempo, eu queria entender um pouco sobre qual que é a sua visão sobre esse momento do Supremo, porque o Supremo passou por um momento ali de boa parte da sociedade idolatrando os ministros, dizendo que eles foram os responsáveis pela manutenção da democracia no país. E agora a gente vê o Supremo, enfim, inundado por essas críticas relacionadas especificamente ao caso do Banco Master, mas elas acabam se ampliando bastante enquanto o Supremo ganha o foco nesse lugar, né, de sofrer críticas pela atuação dos ministros. Houve algum erro por parte da sociedade de colocar o Supremo nesse pedestal e, de certa forma, deu a possibilidade ou reforçou a atuação dos ministros nessa, como você disse, promiscuidade jurídica? Olha, sim, a sociedade sentiu um alívio legítimo diante de um período muito grave de tentativa de quebra da democracia brasileira, que não se restringe ao dia 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi o ponto culminante, né, depois de uma derrota eleitoral e etc. Mas a gente assistiu ao longo de muitos meses daquele governo múltiplas agressões institucionais, tentativas de desestabilização da política e assim por diante. Então, o papel do STF foi importante.
Foi importante, mas o STF não fez mais do que obrigação, é importante lembrar disso, né? O STF não salvou democracia nenhuma, o STF puniu agentes com múltiplas provas, puniu um crime previsto no Código Penal. Portanto, não fez mais do que seu dever. A ideia de salvar, o discurso messiânico, salvacionista, é muito arriscado. O tribunal não salvou nada. Primeiro, porque a democracia nunca está plenamente salva. Segundo, que o STF não fez mais do que interpretar um crime óbvio, provado, demonstrado e assim por diante. Então, sim, se exagerou um pouco no tipo de celebração do papel que o STF cumpriu. Foi corajoso, foi importante, foi juridicamente consistente, mas é isso que se espera desse tribunal. Não é outro tribunal que tem ministros escolhidos a partir de notório saber jurídico, etc. Então, por um lado, a gente não deve superestimar o que o STF fez. Não acho que o STF passou a se engajar em práticas novas a partir desse caso. Como eu disse, essas práticas de promiscuidade já são antigas a essa altura, né? Então, não inovou. Mas é verdade que, nesse momento, o STF passou a usar essa justificativa. Olha, cuidado com críticas ao Supremo, porque o Supremo tem sido muito importante para proteger a democracia. E aqui é importante a gente distinguir críticas a condutas de ministros individuais a críticas ao Supremo, à instituição do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, críticas a ministros do STF são importantes para fortalecer o Supremo. Um Supremo fraco e um Supremo promíscuo interessa muito ao extremismo político, a quem quer quebrar a democracia. E para proteger, ajudar a proteger, porque o tribunal não protege sozinho, mas para ajudar a proteger a democracia, a gente precisa de um STF forte. E um STF forte precisa de ministros acima de qualquer suspeita. E não há muitos ali que estejam acima de qualquer suspeita. Eles fazem isso gratuitamente, eles próprios atacam o tribunal. Portanto, o Supremo não tem só quem ataque o tribunal por fora, e não são críticos, são quem de fato quer fechar o Supremo. É importante distinguir críticos de quem ataca. Mas além de ter os que atacam por fora, tem aqueles que atacam por dentro. E isso, que é exemplificado por Toffoli, mas é exemplificado por alguns outros também, é atacar por dentro. Professor, muito obrigado, viu? Acho que o senhor foi perfeito quando o senhor disse que tem que haver um código de ética, sim, e o responsável por fiscalizar a Suprema Corte tem que ser a sociedade civil, e é isso que nós temos feito. Muito obrigado, professor de Direito Constitucional da USP, Conrado Rubner Mendes.